você ter concorrido em 2012 e não ter conseguido, e ter entrado só depois, em 2016, te ajudou no sentido de você conseguir entender como é que funciona tudo e não chegar lá de primeira tomando Com porrada? certeza. Só que existe 2 cenários. Existe o cenário de você ser candidata e existe o cenário de você estar eleita. Entendi. São 2 coisas completamente diferentes. Você vive o momento da campanha, você vive o momento da construção, e depois que você ganha, que a construção está pronta, você tem um outro processo, que é a construção da colocação das pessoas que te ajudaram. E aí você não tem professor, não. Meu irmão, o negócio, a chapa é quente. A chapa é quente, porque é um vereador querendo mais do que o outro. Eu não sabia fazer essa dinâmica. Vou usar a palavra dinâmica, porque existe uma outra palavra, mas eu prefiro encaixar dinâmica, porque o Rogério Lisboa também assumiu uma prefeitura. Vamos se colocar no lugar dele, gente. Ele não tinha expectativa para ganhar aquela eleição. O Nelson Bornier estava com a máquina. Ele não estava pontuando nas pesquisas que iria ganhar a eleição no primeiro ia para o segundo turno com o Nelson Bornier. Acho que, por mais que ele acreditasse, porque ninguém entra numa campanha sabendo que vai perder, todo mundo entra achando que vai ganhar. Sim. Então, acredito que ele já entrou sabendo que ele tinha chance de ganhar. Mas estava um pouco trabalhar né? contra a máquina não é uma tarefa fácil. Ele era deputado estadual, ele não tinha tantos empresários do lado dele. Mas quando ele começou a pontuar nas pesquisas, que foi para o segundo turno, que ganhou a eleição e assumiu no dia 1º de janeiro de 2017, ele se deparou para um cenário que ele não conhecia, de despesas, de gastos, de dívidas. E eu entendo o quanto foi difícil para ele. Botar secretário, você vê que o Hospital da Posse vivia caos, as escolas sem merenda. Eu era presidente da Comissão de Educação, eu vi muitas situações difíceis. Escolas com problemas nossa, num banheiro, do banheiro à sala de aula, do muro caindo ao teto chovendo dentro. Então, eram coisas absurdas que a gente presenciou e que a gente precisava ser parceiro do Rogério naquele momento, porque não tinha dinheiro para pagar nem a folha de pagamento atrasada, quem dirá pagar em dia. Fora os fornecedores. Então, assim, captar recurso também foi difícil. Aí, para piorar, entra a Covid no ano seguinte. Então, 2 anos depois entra a Covid. Nós estamos em 2017, 2018... não foi no último ano, 2020, no último ano. Mas, pasme vocês, o recurso que começou a chegar no mandato do Rogério foi em 2019 para 2020. Caraca. Talvez vocês não saibam, mas é bom a gente expressar aqui que o deputado federal, quando ele assume o mandato, geralmente ele assume em fevereiro e não em janeiro, diferente da gente que é em janeiro, eles assumem em fevereiro. Todas as emendas parlamentares, elas são no final do ano. Então, aquele ano vigente que ele assumiu como deputado, as emendas que chegaram no seu município era o deputado anterior. Pegou a visão? Então, os deputados que foram eleitos, que elegeram junto, que o Rogério apoiou, pegou ajuda, automaticamente só viriam no ano seguinte. Então, 2016 foi um ano difícil demais para o legislativo e para o executivo. Porque o executivo é quem faz. Se não faz, quem é cobrado somos nós. E existe uma falsa verdade no meio da população. Quem fez? Foi o vereador. O vereador que não fez. A culpa é da Renata porque ela não fez nada. Eu vi muito isso no meu mandato. A Renata mora na Barra. A Renata não faz nada. Mas qual é a função de um vereador? Se não fiscalizar, indicar e proteger a população. E era o que eu fazia. Agora, eu não podia botar uma arma na cabeça do prefeito e mandar ele terminar o viaduto. Até porque a obra era do Estado. Ele conseguiu recuperar o projeto, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do Rogério, porque foi ele quem captou recurso, ele pegou a obra do Estado e ele terminou com o dinheiro municipal. Porque não foi nem o Estado que concluiu, foi o município. Caraca. Então, assim, foi 4 anos muito difíceis. De aprovação de leis, porque eu queria fazer parte do grupo do Rogério, mas eu tinha pessoas de dentro do grupo do Rogério que não me aceitavam. E aí vem você bater de frente. A política tem muito aquilo de você ser respeitada, não pelo que você é, mas pelo que você tem. O que você quer dizer com isso? Ter
interprete da forma que você quiser. Não vai ser eu que vou falar. Quem sabe ler, um pingo é letra. Uma vírgula muda todo o contexto de uma fala, né? Então, eu acabei sofrendo muita violência. Infelizmente, não era lei o assédio. Hoje já é lei, né? Eu louvo a Deus por isso. E nós devemos usar todas essas ferramentas, porque muitos homens ainda se prevalecem para fazer assédio moral, assédio sexual, seja dentro da política. Constantemente a gente está vendo aí situações onde a mulher se coloca numa situação de, como é que eu vou falar? Coagida, porque ela precisa de apoio, ela precisa de suporte, muitas vezes ela não tem. E a gente precisa de políticas públicas, por isso eu sou uma defensora da mulher e entendo que a gente precisa de mulheres na política e sim, o lugar da mulher é onde ela quiser. E se ela se capacitou e ela entende que ela está preparada, por que não? O meu discurso final na Câmara foi muito interessante, que eu falei, eu espero um dia entrar dentro dessa casa e ser o inverso. Ter 16 mulheres e um homem. Para que vocês, homens, entendam o que é sofrer uma violência. É ter o microfone cortado e não ter direito a uma fala. É você abordar um tema e as pessoas ficarem rindo de você. Zombarem você. Fazer você de chacota quando você é uma autoridade. Isso é vergonhoso dentro de uma casa legislativa. Você deve ser respeitada. Mas muitas vezes esse respeito não vem pelo que você é. Vem por quem está do teu lado. Vem por aquilo que você sustenta. Uma vez eu vi uma pessoa falar assim, a política é válida pelo mal que você pode causar. E eu não concordo com isso. Eu não entendi a frase. A política, o seu peso, uma vez uma pessoa falou para mim, o seu respeito só vai vir quando você puder causar algum mal. Quando você é respeitada pelo mal que você pode causar. Sim. Não pelo bem que você faz. Aí eu falo, ser respeitada ou ser temida? Ué, eu quero ser respeitada. Então as pessoas vão temer você pelo mal que você pode causar. Não te respeitar. E na política existe muito isso. As pessoas temem você pelo mal que você pode causar. Não pelo respeito daquilo que você é. Quem era a Renata da telemensagem? Uma menina simples do interior de Auxim que ganhou uma eleição por sorte. Sorte? Acordar 3 horas da manhã para passarela? Ouvir besteira? Sofrer assédio? Em prol de um objetivo? Ajudar uma sociedade onde nós temos grande parte machista? Então foi sorte? Eu, debaixo de chuva, debaixo de sol, levantando as minhas teses, acreditando naquilo que eu impus, abrindo mão da minha família, deixando meus filhos, eu reuni minha família e falei, eu tô indo pra rua, vou pedir voto, peço ajuda de vocês, me ajudem, porque esses 90 dias, porque gente, pelo amor de Deus, né, era 90 dias, era 3 meses de campanha, depois que diminuiu pra 45. É isso. Caraca. Então assim, e quem não tem dinheiro pra comprar liderança, você tem que ir pra rua, ó. Bater na porta, a pessoa não te receber. Porque é aquilo, hein, gente? Renata da telemensagem era respeitada, admirada, as pessoas abriam a porta, queriam tomar café. Mas Renata da telemensagem política... política? Esquece. Já vai roubar. Já não... Já vem o I. Porque todos que são políticos ou que ajudam alguém entendem que existe um preconceito muito ruim. Você quer usar o sistema, você precisa dele, mas na hora que o político precisa de você, já, a maioria das vezes você desdenha, faz cara de nojo. E isso tudo, a gente passa por isso. Mas eu entendo a população. Eu entendo também, porque é desgastante demais. Quantas pessoas votaram em mim, esperaram e criaram uma expectativa, não entendem de política, eu sei, mas criaram uma expectativa e eu não pude ajudar. Vocês querem ver uma coisa muito real? O Morro do DPO. Eu fui a única vereadora da história que levou uma secretária de obras lá, para fazer reunião com a população. Caraca.
E a população estava super revoltada. Eu lembro até hoje uma foto do rapaz, uma poça de água, ele botou uma cadeira dentro da poça, pegou uma vara de pescar, jogou e botou aí, vereadora, que hora que você vai vir aqui? Caraca, eu falei, Jesus, eu vou apanhar se eu for lá em cima. Ele te marcou? Ele postou, me marcou, eu fui lá. Caraca, mano. Eu fui lá, eu falei assim, ué, eu sou vereadora agora, eu não fui vereadora a vida toda, eu tenho que entender. Aí reuniu todo mundo, eu falei, olha, eu não tenho poder para executar, quem vai executar é o Rogério. Vamos trazer a secretária de obras aqui. Levei a secretária de obras uma vez. O caminhão de lixo não passava ali em cima, o Wesley foi lá, que era o responsável da Enlurb na época. Ele foi lá para tentar ajudar, só que a obra só veio no final do mandato. Então, assim, tudo é uma construção. Eu acredito que existem parcerias e tudo que está acontecendo benéfico hoje é consequência também das políticas que aconteceram lá atrás. Então, cada um tem sua parceria de contribuição. Em relação aos votos, em relação aos projetos, eu posso falar um pouquinho sobre isso? Pode sim. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido autora de algumas leis de violência contra a mulher, alguns outros polêmicos, que se a gente tiver tempo a gente fala sobre eles aqui. Eu não tenho milindre nenhum de falar sobre eles, mas eu queria hoje frisar sobre a mulher. A Mônica Areal é uma grande parceira minha, delegada da delegacia de Nova Iguaçu, da DEAN de Nova Iguaçu, e é a delegacia que mais prende na Baixada Fluminense. E eu tive a honra de 2018 trabalhar com ela, 18 e 19, quando ela veio para Nova Iguaçu. Eu dei a ela a medalha Comendador Soares pelo destaque do trabalho que ela desempenhou na época. Nova Iguaçu, na minha gestão, vocês podem olhar na internet, procurar em 2019, 2018, 2017 e 2018, Nova Iguaçu batia o ranking do Rio de Janeiro de violência contra a mulher. Feminicídio. Era uma coisa absurda. E a Mônica trouxe um projeto que era Siga em Frente. E ele se tornou lei na cidade, graças a Deus, a mim e ao prefeito Rogério Lisboa, que sancionou essa lei, mesmo eu sendo oposição. Eu sou muito grata a Deus porque essa lei mudou a vida de muitas mulheres. Siga em Frente é um projeto muito simples, onde mulheres vítimas de violência, que têm o seu boletim de ocorrência, que têm sua medida protetiva, estão desempregadas, muitas vezes voltam para a casa do agressor, porque não tem como se sustentar, além de não trabalhar, paga aluguel e depende dele. Ou seja, volta para o agressor porque a mãe não quer. A mãe vai ficar 1 mês, a tia vai ficar 2, a amiga até acolhe. Mas e depois? Ela não trabalha. O marido, depois que agride, não quer pagar pensão, não quer ajudar nada. Ela vai se sustentar como? Ela volta para o agressor. Então, o Siga em Frente, ela dá a ela um olhar diferenciado, uma luz no fim do túnel. Nós temos aí a Secretaria de Assistência Social, onde tem o Cine, que é um sistema integrado de emprego. Nós levamos esse projeto para eles abraçaram o projeto com a gente e se tornou lei. As mulheres vítimas de violência, que têm o seu boletim de ocorrência e sua medida protetiva, elas enviam o seu currículo anexado junto com sua medida protetiva, elas são encaminhadas para a empresa que está abrindo a vaga dentro do perfil daquilo que ela trabalha, e ela vai para aquela empresa fazer uma entrevista, dando a ela prioridade para a vaga de emprego. Isso é bacana. Não significa que o emprego vai ser dela se ela não estiver capacitada. Lógico que é necessário ela estar capacitada, mas ali ela vai ter... É como se fosse... você vai fazer um concurso público e você tem ali várias... eu falo cotas, mas tem um nome técnico que você usa, que você pode aumentar seus pontos. Sim. Então ali é como se fosse um ponto a favor dessa mulher. É claro que eu não quero que a mulher nunca consiga ter isso como a favor, porque aquilo ali foi uma agressão que ela sofreu. Mas é uma forma do poder público reparar isso, dando a ela uma chance, uma prioridade nessa vaga de emprego. É um projeto de lei que eu tenho muito orgulho de ter criado junto com a delegada. No caso, você estava falando aí sobre também as pessoas que não entendem muito sobre política e tal, e você chegou até a comentar que fez... 40 projetos, né, de lei. Sim. No caso, eu queria que você explicasse, assim, pra gente, em geral, se conseguir dar uma resumida ou não. Sim. O que, de fato, faz um vereador na prática? Se ele só faz esses projetos de lei e joga pra Câmara pra votação, ou se ele tem alguma função mais ligada ao bairro que
ele é pertencente ou não? Então, a vida de um vereador é como a vida de um presidente de uma associação de moradores. Tá? Desde um pedido de alta complexidade de um exame, que às vezes o paciente não consegue e procura o vereador, há até mesmo uma transferência de uma unidade de emergência como a UPA, de Ausch, para uma posse. Ou agora que você tem o sistema SER, tem o SER, tem o CISREG, você tem 3 sistemas, tem o CIR. Então, cada um tem as suas prioridades e ali você, às vezes, você consegue ajudar através do seu conhecimento. Às vezes é algo de extrema necessidade, as pessoas te procuram para isso. Estou falando assim, o mais simples. E tem a parte técnica. Desde o emprego que o morador vai procurar o vereador, até um buraco que tem na sua esquina, um esgoto que está vazando. Tudo isso são informações que geram para o vereador, e o vereador vai levando para as secretarias determinadas. O vereador é como se fosse o contato direto com o povo. É um presidente de uma associação de moradores que capta os problemas do bairro e leva a quem de direito. Ah, Renata, mas eu como cidadão não tenho direito? Tem! Você pode ir na Secretaria de Saúde, você pode ir na Secretaria de Obras, você deve ir levar a sua reivindicação, assina, faz lá a pedido dos moradores, cada um assina, leva o nome da rua, faz um negócio bonitinho, bota num documento, mostra que você fez e leva na secretaria determinada, seja na assistência social, seja na secretaria de educação. Todos os secretários têm obrigação de atender a população.